Dr. Carlos Fernando, quando assumiu, ele tinha interesse em aproximar o Instituto dos Advogados da magistratura. E isso, às vezes, era um tema meio melindroso, porque alguns advogados entendiam que o Instituto era dos advogados e que nada disso tinha a ver com a ligação com o Judiciário. Claro que depois a postura do Dr. Carlos Fernando revelou-se correta e, graças a isso, vários seminários integrados entre advogados e magistrados foram proporcionados na gestão dele. O Código Civil é uma situação interessante. O presidente Carlos Fernando estava na presidência quando o projeto do Código Civil veio a ser aprovado pela Câmara dos Deputados, isso em 1984. Embora ele tenha sido só aprovado e publicado em 2002, o fato é que ele começou em 1970, na década de 70, e foi objeto de inúmeras discussões. Mas houve um momento em que, eu diria, a comunidade jurídica precisava opinar, e foi exatamente no momento em que a Câmara dos Deputados divulgou o resultado de sua análise do anteprojeto de Código Civil que havia sido apresentado por uma comissão de juristas. Então, o Dr. Carlos Fernando, na ocasião, teve a felicidade de contar com juristas da mais alta qualificação, trazendo-os para fazer uma apreciação crítica do projeto do Código aprovado pela Câmara. Eu citaria, dentre eles, o professor José Lamartine Correia de Oliveira, que era vinculado ao Paraná, embora fosse carioca e tivesse estudado na Universidade do Brasil, foi aluno do Santiago Dantas, mas tinha um preparo intelectual extraordinário. Ex-presidente? Ex-presidente do Instituto também, e inclusive foi ele quem foi chamado pelo Conselho Federal da OAB para participar de uma comissão sobre o projeto do Código Civil que tinha sido então aprovado. Então, nesse ponto, eu acho que o ponto alto da gestão do presidente Carlos Fernando foi exatamente esse, de ter a oportunidade de fazer um seminário específico com autoridades extremamente qualificadas sobre o projeto que tinha acabado de ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Tivemos também a figura do professor Orlando Gomes, que era um baluarte do direito civil na Bahia. E também veio a discutir o projeto aqui entre nós o professor Antônio Chaves, que era titular de Direito Civil da USP, em São Paulo. Então, afora isso, naturalmente, vários professores daqui do Paraná também participaram e foi eu acho que um seminário muito proveitoso por causa disso. Eu creio que esse assunto sempre permeava todas as discussões e ainda antes do Dr. Carlos Fernando, quando o presidente foi o Dr. Manuel Eugênio Marques Munhoz. Na minha gestão isso também aconteceu. E até foi interessante porque, na época, discutia-se o conteúdo máximo ou mínimo de uma Constituição e, dentre os assuntos que deveriam ser discutidos, estava o direito do consumidor, que nós acabamos fazendo mais tarde, na minha gestão, um primeiro seminário nacional sobre esse assunto. Eu creio que no período dele foi um dos períodos, certamente, em que houve um ingresso maior de advogados no Instituto dos Advogados do Paraná. Eu posso atestar isso porque lembro que era o propósito dele de, não é democratizar o Instituto, mas de oxigenar com pessoas novas, principalmente, porque o que acontecia? Como havia uma exigência de apresentação de trabalhos ou trabalhos forenses, enfim, de uma contribuição científica, o Instituto dos Advogados tinha poucos membros e era, perante a ordem, visto como um órgão elitista da classe dos advogados, quando, na verdade, era um órgão cultural mesmo, por excelência, e por isso é que tinha esta postura que, às vezes, não acorria tanta gente,
na verdade, ao Instituto por conta de ter de apresentar algum tipo de uma demonstração de interesse cultural. Eu tinha uma admiração muito grande pelo Carlos Fernando, porque ele sempre foi um advogado muito ético, corretíssimo em suas condutas, perfeitamente compreensivo em suas posturas profissionais, e teve uma excelente escola. Ele foi, logo que se formou, eu não tenho certeza se foi na Faculdade de Direito Federal, parece-me que sim, mas foi lecionar na Faculdade Católica. Na época, era a Faculdade Católica do Paraná. Foi fundada por vários, por destacados advogados e professores de Curitiba, dentre eles o Dr. Joaquim Brito de Lacerda, em cujo escritório trabalhava o Carlos Fernando enquanto novo. Depois ele se projetou, teve o escritório dele exclusivamente, que ainda está aí, plantou a semente, hoje é um grande escritório no Paraná, teve grandes clientes que, por uma questão de ética, a gente não deve revelar, mas que seguramente eram clientes que adivinham de outros estados em razão exatamente da projeção do nome do Carlos Fernando para além das fronteiras do estado.